Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje volta a bater um papo com o professor e analista político Walter Fonseca. Ele é ex-reitor da UERN e atual comentarista do programa Meio-Dia RN, da 96. Meu amigo Walter Fonseca, uma alegria imensa bater um novo papo com você nesses momentos tão delicados que a gente está vivendo de prévia do segundo turno das eleições. Mas vamos bater um papo sobre muitas coisas, não é só sobre política, não. E eu quero agradecer por você ter aceitado o meu convite de participar do programa Ponto de Vista hoje, que eu tenho certeza, você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, vão gostar imensamente de assistir. Muito obrigado, Walter. Satisfação renovada, né? Eu sou honrado ser entrevistado por você, né? O seu programa e essa imensidão aí de telespectadores que acompanham você semanalmente, que dão um outro espaço e uma outra dimensão a este momento. Muito obrigado, querido. Ô, Walter, qual a sua formação original? E uma outra pergunta pertinho dessa, você foi reitor quantas vezes? Olha, Nelson, a minha formação original, eu sou engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Formado pela antiga ESAM, hoje o FESA, né? Escola Superior de Agricultura de Mossoró e hoje Universidade Federal Rural do Semiárido. Mas a minha formação mesmo profissional é de professor. Não é? Uma coisa que eu me apaixonei aos 4 anos de idade, quando fui alfabetizado aos 4 anos de idade, né? A minha querida professora, que para mim foi sempre um referencial, Dona Laide Rego, e eu vi naquela mulher a mulher que para mim era a mais importante do mundo, porque ela me fez aprender a unir letras, símbolos, palavras, dar sentido, né? E me apaixonei pela profissão do magistério e professor. Fui a vida inteira professor, raramente saí para funções outras, né, em governos, mas continuo sendo professor e muito me honra ser chamado de professor. Quantas vezes você foi reitor da UERN? 3 vezes. 3? Eu fui reitor da UERN muito jovem a primeira vez, ainda nos anos 80, e as 2 outras oportunidades eu fui eleito pela comunidade 97, 2001, 2001, 2005. Agora, que outros cargos executivos você já exerceu? Eu daria um destaque a alguns outros cargos. Fui pró-reitor, né? Fui vice-reitor, mas assim, fora da universidade, eu fui secretário de Estado, na época do governo do saudoso governador Geraldo Mello, fui secretário especial do governo na área política e também fui presidente da Emater, hoje é Instituto, à época era empresa, né, de assistência técnica rural, a Emater, e também fui assessor durante muito tempo na CAPES do MEC, a agência que cuida da pós-graduação e do fomento, e do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. CNPq também? Os 2 em Brasília. Agora, com toda essa vivência na área de professor, de dirigente de entidades, como é que você se transformou hoje, atualmente, em comentarista político, que é de mão cheia, dá gosto assistir o jornal e ouvi-lo falar. Eu, por exemplo, sou fã de carteirinha, fico lá, aumenta até o som para ouvir aquilo que você diz. Obrigado, isso aumenta a responsabilidade, né? A audiência já é uma coisa importante para nós que trabalhamos, que usamos o microfone, que usamos o vídeo. E eu lhe digo, Nelson, que isso começou muito cedo.
E eu me apaixonei por política muito cedo e entendi que política realmente é a arte que move a vida, todos os setores da vida, do modo geral. Então você nunca pode ser apolítico, você pode até ser apartidário. Os partidos políticos é uma outra coisa, mas a vivência política como um todo, você precisa ser. Porque nós dependemos da política, em qualquer país do mundo, né? E a minha iniciação, digamos, na política foi ainda no ano de 1960, eu estava ali aos 8 anos de idade, e eu fui um dos oradores do comício das crianças em Mossoró, na campanha do saudoso governador Aloysio Alves. Aos 8 anos de idade. Né? Eu fui um dos oradores do comício das crianças. Aloysio inventou uma série de coisas na época, na campanha, Trem da Esperança, Caminhão da Esperança, vigílias, carro de som da Bahia, e uma das novidades que ele inventou, que foi o do comício das crianças, né? Que as crianças apoiavam, claro, para poder levar seus pais, ali tinha uma lógica, né? E eu realmente me enfronhei de orador na época, né? Participei e desde então nunca mais larguei a política. Você, então, como reitor da UERN, você deve ter exercido muito essa sua capacidade de fazer política. Sim, inclusive tive a honra, né, de ser presidente da ABRUEM, que é a Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais, um fórum nacional, né, que representava na época cerca de 42 universidades no Brasil todo, praticamente em todos os estados no Brasil, né, e isso me deu uma interlocução de perto com grandes figuras da política brasileira, inclusive tive a honra de conviver, de com ele participar em muitos fóruns, inclusive internacionais, que foi o meu grande amigo, a quem muito admiro, o ex-ministro Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque foi seu colega, portanto, nessa entidade. Não, ele era ministro da Educação. Sim, ministro. E eu era interlocutor porque eu era presidente de um dos segmentos, porque na Universidade Brasileira são 4 segmentos representados. O das estaduais e municipais, que é a ABRUEM, a das federais, tá certo? A das católicas e evangélicas e a das particulares. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com Fica à isso. vontade. É só uma relembrança. Você mora em Areia Preta, em Natal, e durante algum tempo você foi diretor da AMAP, Associação de Moradores de Areia Preta. Inclusive, me sucedeu na presidência. Você foi um dos meus vice-presidentes e, quando terminei meu tempo, eu indiquei você e você foi eleito por todos os moradores. O que é que você achou daquela experiência? Uma experiência muito gratificante, né? De repente você ter aquele senso comunitário, né? O que é que você pode fazer pelo espaço, pelo ambiente que você vive, com as pessoas que você convive, dentro de uma comunidade maior chamada Natal, né? E você me deu essa oportunidade. Primeiro me atraiu, né, com o trabalho que você fazia, um trabalho espetacular como presidente daquela entidade. Fiz parte da sua diretoria, né? Lhe sucedi, como você falou, e acredito que foi um trabalho muito importante, né? A AMAP ela conseguiu amarrar pernas que estavam soltas, questões de segurança, questões ambientais, né? Parecia, pela demanda que nós recebíamos, né, eu acompanhei muito o seu trabalho como presidente, parecia até que nós éramos uma entidade pública. Muitas vezes assim, poxa, estou pensando que nós somos prefeito de alguma parte de Natal, né? Então foi realmente uma experiência enriquecedora e que assim me trouxe também, me agregou muito do ponto de vista do contato, da busca com as autoridades, da solução de problemas, né? É muito importante quando você trabalha como mediador. É verdade, é verdade. Você está distante... precisa de muita habilidade e muita paciência. Você, por exemplo, hoje, mesmo afastado da UERN, tem sido referência e fonte de consulta para muita gente. O que é que você se sente ao ser consultado pelos membros da UERN? Fico feliz e honrado, né? Porque eu sempre tive comigo a disposição de que, ao terminar o mandato, seja ele qual for no executivo, você, até para evitar sombreamento do seu sucessor, você deve se afastar, né? E eu digo sempre, eu prefiro ser lembrado com saudades, né, do que ser lembrado com alívio. Porque quando você passa por um local e sentem sua falta, é porque você foi importante. Se você se sente alívio da sua presença, hoje da sua ausência, com a sua ausência, é porque alguma coisa de boa você não fez. Então, cada vez que eu sou buscado por algum setor da universidade ou pela própria gestão da universidade,
por colegas. Eu me sinto extremamente honrado, me sinto feliz, né, porque acredito que alguma coisa eu semeei de bom naquela instituição. E isso faz com que eu fique sempre próximo. Eu digo sempre que depois da minha família, o meu maior bem-querer é a UERN. Que beleza, que depoimento bacana. Agora, você tem duas paixões. Uma até parecida com a minha, você é flamenguista. E a outra paixão é a aviação. Eu já tive essa paixão também há muitos anos atrás. Eu lembro. Tempo dos ultraleves básicos. Ultraleves básicos. O que é que você sente de alegria, de satisfação ao ser flamenguista e ao ser aviador? A nação flamenguista, o ser Flamengo, Carlinhos Niemeyer, ele associando a questão cultural e étnica, ele dizia que, porque nós temos a grande descendência afro, né, africana, e correndo nas nossas veias o sangue. O africano, a tez negra, o sangue é a cor vermelha, então rubro-negro. Então o Carlinhos Niemeyer dizia que todo brasileiro nasce Flamengo, alguns durante a vida da Genero, com todo respeito aos torcedores de outros grandes times. Mas é assim, é uma paixão de família. Meu pai me transmitiu o amor pelo Flamengo, eu consegui transmitir para os meus filhos e agora eu vejo os meus filhos transmitindo para os meus netos. E a aviação, eu fiz o meu primeiro voo em um Cessna 172, um Skyhawk, no Carnaval, próximo ao Carnaval de 1968. Eu estava aí com meus 14, 15, 16 anos de idade. E me apaixonei pela aviação e um dia eu vou ser piloto, né? Jamais imaginaria que um dia, além de piloto, eu teria minha própria aeronave. Que beleza. E, aliás, é um grande piloto. Obrigado. Parabéns. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas,
diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco do programa Ponto de Vista de hoje, onde eu bato um papo com o professor e analista político Walter Fonseca. Walter, você como analista político, o que é que você achou, o que é que você está achando da atual campanha presidencial brasileira? Olha, Nelson, a atual campanha brasileira, ela, para mim, atingiu um nível de importância e, ao mesmo tempo, de preocupação muito elevados. Vou começar pela preocupação. A preocupação pelo nível de radicalização. Isso por quê? Porque apareceu, de repente, um deputado que veio lá do baixo clero do Congresso Nacional, chamado Jair Messias Bolsonaro, e fez reviver no Brasil um sentimento que estava há muito tempo adormecido, que era o sentimento da ala da direita da política. Então, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, chega de fulanizar essa eleição. Não é Lula e Bolsonaro, não é Bolsonaro e Lula. São dois pontos de vista, como o seu programa, de sociedade. São dois programas de governo que vão ter que conduzir a sociedade para este caminho ou para aquele. E eu acho que é isso que tem que ser. É tanto que diz assim, procure ver qual é o caráter de quem você quer votar e procure votar naquele que se assemelhe mais ao seu. Me parece que isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. Começou na Europa, foi para os Estados Unidos e chegou no Brasil. O que é que você acha disso? Na verdade, a internet nos proporcionou essa liberdade de informação. Você sabe que até alguns anos atrás, o monopólio das TVs, o monopólio das rádios, né, era muito em famílias ricas, políticos, né? O povo não tinha. Hoje todo mundo tem uma estação de TV na mão, que é um celular, smartphone. Todo mundo tem, né? Muita gente, quem quer faz seu blog, quem quer faz seus canais de YouTube, né? E você tendo competência, você vai fazer com que a sua opinião chegue bem mais longe. Então isso facilitou. A Europa, os Estados Unidos, nós sempre temos uma gangorra. Se você olhar, tem uma época que é a onda de esquerda, tem uma época que é a onda de direita. Isso na Europa. Nos Estados Unidos, o eleitor americano ele é muito sábio nesse ponto. Você pode ver que quase sempre você tem um presidente de uma ala de pensamento, lá vamos pegar como republicano e democratas, porque não podemos comparar com o Brasil. A direita americana é republicana, a esquerda americana é os democratas, são os democratas. Mas que os democratas não têm nada a ver com a esquerda brasileira, é muito diferente. Não é que não tenha nada a ver, algumas coisas sim, mas não da maneira que tem. Então isso facilitou realmente o entendimento, né? E nós tivemos uma figura, gostem dela ou não, gostem dele ou não, que acendeu, pelo menos para o mundo ocidental como um todo, uma discussão muito forte de direita, que foi o Donald Trump, com todos os seus defeitos, tá certo? Mas ele, a figura dele, a maneira dele agir, né? Ele criou um respeito e criou também um espaço definido da direita no continente americano. Agora, você não acha que essa liberdade no uso das mídias sociais, do celular, que é pertinho de todo mundo, você não acha que isso pode criar falsos jornalistas, pessoas que não têm ideia do que de fato acontece e emitem seus pontos de vista, alguns certos, outros errados? O caminhar da humanidade sempre teve dessas figuras, né, Nelson?
Se você olhar a época de Cristo, ou antes de Cristo, você já encontra os falsos profetas. Então, as pessoas que utilizam inadequadamente, ou errônea, equivocadamente, ou até criminosamente os meios de comunicação, vão aparecer, como tem em todo canto. Você tem isso no meio militar, você tem isso no meio clerical das igrejas, você tem isso no meio político. Agora, isso a democracia corrige com o quê? Com voto, com escolha, né? Então, você, eleitor, você é o senhor do seu destino, do destino do seu país. Por isso que se diz, eu, Nelson, com a idade que tenho, com os vários carnavais, né, eu não saio de casa para anular meu voto, ou eu fico em casa para não fazer meu voto. Eu vou votar. Eu vou ter uma escolha. Porque na hora que eu não voto, eu estou terceirizando a minha escolha. Na hora que eu não voto, alguém vai votar por mim e vai escolher por mim. E eu quero escolher bem ou mal, eu quero fazer parte da escolha. Eu quero ser o sujeito da minha história. Uma frase de um escritor, de um poeta espanhol chamado Antônio Machado, que eu gosto muito, né, que ele diz assim, caminhante, não há caminho, o caminho é feito ao caminhar. Então eu escrevo, eu faço o meu caminho a hora que eu começo a caminhar, eu escrevo a minha história a hora que eu tomo minhas atitudes e sou responsável por elas. É verdade. O ato de votar, essencialmente, é isso. Agora, qual o seu ponto de vista sobre o resultado do primeiro turno, que originou o segundo turno para o presidente da República? O ex-ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal, ele cunhou uma frase que repetia muito quando ainda estava no Supremo, que ele dizia assim, tempos estranhos. O Brasil realmente vive tempos estranhos no mundo político, né? Hoje nós temos, por exemplo, um candidato, não é, que toda hora agora se julga se ele é inocente ou não do que ele foi acusado. Ele foi acusado, ele foi condenado, ele foi descondenado, mas as provas estão lá. Uma filigrana jurídica o trouxe de volta à cena política. Mas não adianta espernear quanto a isso, está feito. É tanto que diz assim, você agora tem condição, você eleitor, de fazer o seu julgamento. Você agora não tem mais juiz federal no meio, você não tem mais Tribunal Regional Federal, você não tem mais Tribunal de Justiça, você não tem mais Supremo. O Supremo agora é o povo. O Supremo agora é você, eleitor. Analise, julgue e entregue o caminho do seu país, o futuro do seu país a quem você achar que é merecedor e que a sua família, principalmente, merece, né, o futuro dos seus filhos, do seu neto, da sua família. Primeiro turno, eu acho que mostrou esse sentimento muito arraigado, né? Mostrou uma disputa muito, eu diria até visceral. As pessoas parece que deixaram de pensar e passaram a agir com a bilis intestinal, né? Foi muito visceral. O segundo turno está aí para que isso seja revisto. Há uma oportunidade. Nós tivemos mais de 40 milhões de eleitores que não votaram ou que votaram diferentemente dos dois candidatos que aí temos. É verdade. Então não tem nada definido, não tem nenhum... A questão das pesquisas, nas pesquisas eleitorais, a pesquisa, Nelson, e você sabe muito bem disso, sempre foi feito, sempre foi como eu posso dizer, ela sempre foi um instrumento, né, de você ver a realidade e programar o futuro. Isso até comercialmente, as grandes empresas para lançar um produto, por exemplo. Nunca para influenciar o voto. Nunca. Mas esse ano isso tomou uma atitude tão relevante dentro do quadro que está sendo discutido, inclusive, a questão de penalização de estudo de pesquisa no próprio Congresso Nacional. É verdade. Não é? Eu nunca tinha visto tantas informações conflitantes e numa abundância que eu nunca tinha percebido isso. Nunca se gastou tanto dinheiro em campanha eleitoral com pesquisa como na atual. Nós tínhamos pesquisa quase que diariamente. É verdade. E diferentes. Exatamente. E totalmente diferentes, de instituto para instituto. Realmente... como alguém disse numa certa entrevista, não lembro bem quem, acho que ele é um dos CEOs do Instituto de Pesquisa. Ele disse que existem pesquisas contratadas, existem contratos de resultados. Contrato de resultados, é verdade. Agora, tudo isso que está acontecendo, esse radicalismo, essa radicalização da política brasileira, isso não pode afetar a tranquilidade do segundo turno, não? Pode. Não podemos ser ingênuos que achar que não. Não deve. Não é? Porque discutir ideias não é discutir pessoas. Não é discutir. Eu vou discutir, por exemplo, eu sou ou não a favor de um Estado mínimo, onde o Estado não seja opressor. Eu sou
a favor ou contra, digamos, a vida, o aborto, a questão hoje que é muito uma pauta de costumes que é muito importante. Eu sou ou não a favor, por exemplo, da propriedade privada, da defesa da identidade privada, que o meu patrimônio possa ser respeitado, não tem que ser invadido, não tem que ser tomado, entenda. Eu sou ou não a favor da liberdade de expressão. Eu não quero uma mídia controlada, eu quero uma mídia que ela possa ter regulamentada, que já está regulamentada, da Constituição para a legislação infraconstitucional. Para que? Quando se fala agora em regulamentação da mídia, está se falando em controle da mídia, como nós estamos vendo aí. Redes de televisão, de rádio, jornal, que não pode mais botar conteúdo. Você vê até um documentário produzido pela primeira plataforma de streaming do Brasil, que é Brasil Paralelo, está proibido de ir ao ar pelo menos até o dia 30 de outubro. Isso não é censura? Eu só tinha visto isso, Nelson, nos anos que os militares conduziam o país. Que havia censura prévia. Os jornais tinham que passar primeiro por um censor para poder saber se podia ou não publicar. Está voltando a acontecer. Você é a favor da censura? Você quer fazer com que o seu grito de liberdade, o seu grito de consciência seja contido? Eu não. Eu prefiro estar aqui, como no seu programa, que eu possa, ou no meu programa, que eu vou na 96, o meu DRN, e que eu possa dizer claramente o que eu penso. Se eu cometer algum crime previsto em lei, me acionem, me condenem. Mas agora estão condenando por um crime que sequer existe. Os princípios de direito dizem que só pode haver condenação se houver crime. E crime tem que estar tipificado na lei. E não existe no Brasil, por exemplo, crime de opinião. É verdade. E nós temos, inclusive, parlamentar que não pôde ser candidato, lá no Rio de Janeiro, o caso Daniel Silveira, porque cometeu o crime de opinião, que é um crime que não existe. É verdade. Ele não está tipificado em nenhuma lei. Nós vemos agora, por exemplo, o Supremo, através de um ministro, agora formando maioria, não é para determinar, mas para autorizar o transporte gratuito no dia da eleição, com base no princípio constitucional de que o voto deve ser incentivado. Perfeito! Só tem dois problemas nisso. O primeiro é que a lei, o Código Eleitoral, no seu artigo 302, diz que o transporte público que não seja mediante a justiça eleitoral é crime eleitoral. Então nós estamos com um crime eleitoral autorizado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Tempos estranhos, como disse o Marco Aurélio. Segunda coisa, se é para respeitar o direito constitucional do voto, e por que não respeita o direito constitucional do ir e vir do cidadão pobre que não tem o dinheiro todo dia para ir trabalhar? Muitas vezes vai a pé, vai na sua bicicleta. Então, não dá para aceitar esse tipo, sabe, de parcialidade que nós estamos vendo na presente campanha. Tempos esquisitíssimos, estranhos. Meu amigo, infelizmente, meu programa é bem rapidinho. Tenho certeza que o telespectador e a telespectadora estão muito satisfeitos ao ver e ouvir o nosso bate-papo. Infelizmente, Walter, eu tenho que terminar por conta do horário e o diretor já mostrou o reloginho algumas vezes, mas eu quero agradecer a você por você ter disponibilizado esse dia para que a gente pudesse bater o papo e eu retorno a palavra para você se despedir do nosso telespectador. Lembre uma coisa, Nelson, a sabedoria popular é algo muito importante e que deve nos guiar sempre que possível. E a sabedoria popular diz assim, o que é bom dura pouco, o que é bom dura pouco. E por que dura pouco? Não é porque pelo tempo cronometrado do relógio, é que você se absorve tanto e gosta tanto que o tempo passa rápido, tá? Então, como acontece aqui com o nosso ponto de vista, né? Eu que agradeço essa oportunidade e agradeço muito pelo momento. É um momento muito importante. É um momento de definição da vida nacional do nosso país. É um momento que você vai poder exercer com a maior arma que alguém pode ter a favor ou contra qualquer coisa e a construção de um futuro. E essa arma é de plástico, é uma coisa pequenininha que hoje você nem está mais usando, você está usando no celular, através do e-título. É o seu título de eleitor. Valorize a sua vida, valorize a sua escolha, valorize o seu pensamento, valorize a sua família, valorize o seu futuro e a paz brasileira. Um grande abraço, obrigado, Nelson. Muito obrigado a você. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer pela sua costumeira audiência. Olhe, tenha certeza, no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto
do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.